Porto Alegre se prepara para implementar mecanismos mais céleres para resolver débitos com a Prefeitura. Está para sair do papel um modelo de mediação tributária, isso é, de renegociação. A cidade será a primeira capital brasileira a ter tal medida, e dessa forma vai estimular o diálogo entre o fisco e o contribuinte, descongestionando a justiça e também melhorando a efetividade dos processos tributários. Isso é possível porque foi publicada em junho de 2015 no Diário Oficial da União a Lei da Mediação número 13.140. Na época, ela gerou dúvidas entre advogados sobre a sua aplicação em discussões envolvendo cobranças tributárias. Mas no artigo 38 consta que são passíveis da mediação extrajudicial as controvérsias relacionadas aos tributos administrados na Receita Federal ou então a créditos inscritos em dívida ativa da União. Nesses casos, os conflitos são submetidos à Advocacia Geral da União, a AGU, e quem optar pela mediação terá de renunciar ao direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Atualmente, cerca de 35 mil execuções fiscais tramitam na Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. O estoque fechou em 2020 em 2,2 bilhões de reais. E a capital não tem nenhum chamado crédito prescrito, ou seja, os créditos podres. Para tornar o projeto de mediação viável, foi firmado em fevereiro deste ano um convênio com a Associação Brasileira de Direito Financeiro e a Associação Brasileira de Secretários de Finanças, que trabalham no projeto piloto. No Direto ao Ponto de hoje, dia 31 de maio, nós falamos sobre essa proposta de mediação. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A Lei nº 13.140/2015 prevê o uso da mediação e arbitragem como meio de solução de controvérsias no âmbito da administração pública. Importante estar atento aos princípios elencados no parágrafo 2 da referida lei, quais sejam imparcialidade no mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. Conforme a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o número de execuções fiscais ajuizadas baixou de 237 mil processos em 2016 para 4 mil processos em 2020, graças à implementação de medidas inovadoras na área fiscal. A arrecadação, no entanto, foi inversamente proporcional. Saltou de 1,1 bilhão de reais para 10 bilhões de reais no mesmo período. Em matéria de mediação, a capital dos gaúchos já acumula uma experiência de 5 anos. Em 2016, a Lei 12.003 instituiu a Central de Conciliação, no âmbito da estrutura da Procuradoria-Geral do município. Constituída por 3 câmaras, a Câmara de Indenizações Administrativas, a de Conciliação de Precatórios e a de Mediação e Conciliação, essa central foi uma das razões para que Porto Alegre fosse escolhida para o projeto piloto de mediação também na área tributária. Para falar sobre o projeto, eu recebo a Procuradora-Geral Adjunta da área fiscal, Cristiane da Costa Neri. Cristiane, bem-vinda. Olá, Eric, tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bem, prazer é meu de receber. Cristiane, para nós começarmos, eu quero que a senhora comente o estoque da dívida na capital e as expectativas de recuperação neste ano e como esses valores se comparam com outras cidades do país. Nós temos, então, um estoque de dívida ativa hoje na ordem de 2,7 bilhões. Né? Esse é um estoque total da dívida de Porto Alegre, sendo que uma parte dele são dívidas que estão entre lançamento e vencimento, uma parte oriunda da reclamação administrativa, ou seja, estão tramitando, uma parte do Tribunal de Recursos Tributários, e o restante inscrito em dívida ativa, que hoje é em torno de 2,2 bilhões, ou seja, a grande parte
está em cobrança, não é inscrita em dívida ativa. A nossa capital, ela tem esse estoque limpo, como se diz, né? Não existe crédito prescrito no estoque da nossa dívida ativa. É um estoque que é trabalhado, bem trabalhado pela nossa Secretaria da Fazenda, e está hoje todo com possibilidade e potencial de cobrança, não é? E dentre as capitais, Porto Alegre tem o melhor índice de recuperação dos créditos no país. Hoje, em torno de 11% de recuperação desse estoque. É um estoque bem trabalhado, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, e por isso a gente tem esse índice de recuperação que é bastante positivo dentre as capitais, né? A nossa expectativa, e essa expectativa do município, é recuperar nesse ano pelo menos 300 milhões desse estoque, que é um resultado muito bom. Mas permanece aí mais de 2 bilhões, não é, no estoque ainda sem recuperação. Cristiane, para o nosso ouvinte poder entender melhor, como é que funciona hoje, então, essas negociações da cobrança das dívidas? Então, a dívida hoje, a partir do lançamento, né, ela pode ser tributária ou não tributária, né, Eric? A tributária é constituída pelos impostos e taxas do município, e a não tributária são multas e créditos de qualquer natureza, né, que não sejam, então, as tributárias, que normalmente são decorrentes de ações de fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre, né? Então, essas dívidas, elas são inscritas, não é? Elas, depois de serem lançadas, elas são cobradas, os contribuintes recebem essa cobrança. A partir do momento em que não há o pagamento, essa dívida ela é inscrita, não é, na dívida ativa do município, e o contribuinte é contatado também, antes do ajuizamento da execução fiscal, ele é contatado para pagamento, seja por correspondência física, mensagem eletrônica, propostas de parcelamento via contato telefônico, muitas vezes ele recebe, inclusive, uma possibilidade de parcelamento de ofício, não é? Não havendo esse pagamento na fase administrativa, o município pode realizar o protesto dessa dívida, né? O protesto extrajudicial ou inclusão da dívida nos serviços de proteção ao crédito. Após essas fases todas, são fases de cobrança administrativa, não havendo pagamento, o município vai encaminhar esse crédito para a cobrança judicial, que é a execução fiscal, né? E essa execução fiscal, ela é muito mais onerosa, porque além da dívida em si, tem custos judiciais, honorários advocatícios, não é? Que fazem parte aí desse pagamento posteriormente. Então, esse é o fluxo, né, da dívida no município. Não havendo pagamento espontâneo, a dívida percorre esse caminho até essa cobrança final por via da execução fiscal. E como a mediação se inseriria nesse contexto? Para a gente começar, o que é, né, propriamente dita a mediação, para o nosso ouvinte poder entender, e como surgiu essa ideia de aplicá-la aqui em Porto Alegre? Então, esse volume, não é, de estoque da dívida ativa, ele tem que ser trabalhado rotineiramente, né, pelas carreiras de Estado que integram a administração pública, seja na Secretaria da Fazenda, seja na Procuradoria de Porto Alegre, né, porque é um volume muito grande e é um volume que a intenção, a partir da recuperação desses créditos que estão em cobrança, é que sejam aplicados em políticas públicas para a coletividade. Então, todo recurso que ingressa nos cofres do município, ele vem para ser aplicado em políticas públicas. Né? E a partir desse volume de estoque que não se está recuperando com essas formas de cobrança, nós pensamos em meios alternativos de cobrança, que são meios consensuais, que evitam a via judicial, não é, para não ter um custo maior tanto para o município quanto para o contribuinte, e uma das formas é a mediação tributária. Né? Nós já temos na Prefeitura de Porto Alegre, desde 2016, a Central de Conciliação, né, que é vinculada à Procuradoria-Geral do município, que trabalha conciliação, trabalha transação, trabalha outras formas alternativas. Mas nós não temos uma mediação na área tributária ainda. Então, a partir de um projeto piloto, Porto Alegre vai ser a primeira capital a implementar a mediação tributária. Nós firmamos um protocolo com a Associação Brasileira de Direito Financeiro e a Associação Brasileira de Capitais, de Secretarias de Finanças de Capitais, a ABRACE, para que desenvolvamos, então,
esse projeto piloto de mediação tributária. A mediação, ela consiste em um consenso, né, um espaço de consenso entre fisco e contribuinte. E ela pode se dar tanto na fase administrativa, prévia, não é, ao ajuizamento da ação, quanto na fase judicial, ou seja, quando já existir uma execução fiscal em tramitação. A nossa expectativa é que, abrindo esse sistema, né, é um sistema multiportas, na verdade, de resolução de conflitos, e a mediação integra esse sistema multiportas, abrindo esse acesso, não é, estabelecendo bases claras para esse acesso, nós consigamos ter uma redução de litígios, seja no contencioso administrativo, seja no contencioso judicial, no sentido de resolução de controvérsias tributárias que surgirem, não é? Então, o fisco e contribuintes num espaço de consenso para definições conjuntas, não é? E justamente com o objetivo de recuperar créditos e com o objetivo do contribuinte também conseguir expressar ali o que entende que é de sua competência. Cristiane, qual é o estado atual desse projeto? Com que prazos, com que cronogramas vocês trabalham para começar a aplicá-lo por aqui? Então, nós iniciamos esse projeto em março, final de fevereiro. Nós estamos trabalhando com um grupo que é formado por técnicos tanto da Fazenda quanto procuradores, além dos colegas que integram as associações, as entidades que eu citei que fazem parte do protocolo, então os outros locais, não é, do país, e nós desenvolvemos já as bases desse projeto. Nós realizamos na semana passada um seminário internacional sobre mediação tributária, que é um seminário que justamente o objetivo foi trazer experiências de fora do país, experiências daqui do país, não necessariamente na área tributária, mas em mediação e conciliação, para que a gente pudesse aprimorar todo o estudo que foi feito. E agora nós estamos na fase de redação dos projeto de lei que vai ser enviado à Câmara e decretos regulamentadores. Então, a fase atual é de redação desses projetos para que a gente possa implementar. Perfeito. E, Cristiane, quais são os principais desafios para isso, sejam eles jurídicos, burocráticos ou sociais? Porque eu me lembro quando, em 2015, quando a lei da mediação, né, ela foi publicada no Diário Oficial da União, teve um certo embate, né, sobre a sua aplicação em discussões envolvendo cobranças tributárias. A gente tem que mudar e quebrar certos paradigmas, né? A gente conversa muito sobre isso. Porque todo o nosso Código de Processo Civil atual, a Lei Nacional de Mediação, a própria Lei de Porto Alegre, que criou a Central de Conciliação a partir da Lei Nacional de Mediação, eles estabelecem dispositivos que incentivam a resolução extrajudicial, que incentivam esses espaços de consenso, né? Mas nós temos que quebrar paradigmas internos, quebrar paradigmas culturais, porque nós temos uma formação voltada para o litígio, né? E esse litígio, geralmente, ele é um litígio judicial. Só que existe um esgotamento do processo de execução fiscal, existe um congestionamento do número de processos no judiciário que não serve mais nem ao contribuinte, nem à administração pública que precisa desses recursos para investir na cidade, né? Então, o que eu penso, o grande desafio, né, além de desenvolver um projeto com bases claras, com critérios bem definidos, com critérios transparentes, né, que permitam a confiança de todos os atores nesse processo que está sendo estabelecido, um dos grandes desafios vai ser a gente mudar esse paradigma, efetivamente, de que há possibilidade de resolução de conflitos fora do processo judicial, né? Que há possibilidade de espaços de consenso prévios e que podem evitar um litígio, né? E seja um litígio na administração, porque aí é um litígio que também percorre aí um caminho na reclamação administrativa, como eu falei inicialmente, no Tribunal de Recursos Tributários Administrativo, não é? E na fase judicial, depois com a execução fiscal. Então, acho que nós temos dois grandes desafios, eu diria, que é uma redação que permita base clara e transparente, com critérios bem fixados previamente, para permitir a confiança no processo entre fisco e contribuinte, para aproximar essa relação.
E o desafio de justamente mudar esse paradigma cultural que nós temos em relação ao litígio para realmente trazer efetividade para essa resolução extra-processo, né, extrajudicial. E, Cristiane, em meados do mês passado, lá em abril, o prefeito Sebastião Melo assinou e encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal, né, o Recupera Poa, que busca justamente estimular o pagamento de dívidas e impostos municipais. Essa proposta de vocês da mediação, como ela se intersecciona ou se cruza com esse projeto? Não, são propostas bem diferentes. A gente está vivendo um contexto de pandemia, não é? Então é um contexto em que existe aí uma dificuldade tanto por parte do contribuinte quanto por parte do fisco de dar conta das suas atribuições, né? Porque os custos aumentaram para todos. Esse projeto do Recupera Poa que está na Câmara é um projeto que tem um tempo determinado, ou seja, ele já vem com um período de validade, de vigência, ele só vige dentro daquele período, é uma possibilidade para que os contribuintes que têm dívidas e que não conseguiram fazer seus parcelamentos, não conseguiram colocar em dia suas dívidas, façam com um desconto maior, não é? E que aí possibilita essa regularização do contribuinte, mas é por um período determinado, né? Ainda não está aprovado na Câmara, né? Deve ser aprovado em breve, mas é por um período determinado. Esse projeto da mediação não tem um período determinado. A intenção é que ele seja um instrumento tributário que nós estamos inserindo dentro da legislação do município de Porto Alegre de forma permanente, não é? E que possa isso ter uma utilização de forma contínua na administração naqueles casos em que for possível se estabelecer mediação. Então não tem uma interferência, não. São propostas diferentes, né, e que certamente complementam aí a possibilidade do contribuinte negociar com o município. Cristiane, muito obrigado pela tua participação aqui comigo. Eu que agradeço, Eric, a gente está à disposição. A intenção é que esse projeto realmente traga efetividade no município de Porto Alegre, tanto para o fisco e as políticas públicas que são pensadas, quanto para o contribuinte como mais um espaço de consenso e de possibilidade de acesso ao contribuinte. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Halp e a edição é de Ala e Fala em Cara. Até a próxima. Tchau, tchau.